No vídeo de hoje eu vou te mostrar o melhor jeito do profissional de saúde começar a trabalhar com a medicina chinesa. 3 princípios de ouro. Sem esses princípios é impossível começar. Princípio significa o alicerce básico, o início para alguma coisa, a rocha fundamental aí que proporciona uma boa construção. Eu sou Raquel Terra, diretora e fundadora do Centro de Medicina Chinesa desde o ano de 2000. E vou mostrar para você agora, passo a passo, aquele começo, sabe? Aqueles passos que fazem a caminhada ser de sucesso, fazem você ser capaz de tratar, diagnosticar um paciente com qualquer enfermidade crônica. E o objetivo desse vídeo é porque eu observo durante muitos anos profissionais, às vezes, que se dedicam, lutam, gastam dinheiro, tempo, ficam muito cansados porque trabalham com a medicina chinesa, não têm o resultado que gostariam e depois de muito tempo, 1, 2, 10 ou 20 anos, tem que voltar e recomeçar, porque faltaram exatamente esses 3 princípios de ouro, tá ok? Então acompanhe comigo, deixe por favor aqui qualquer dificuldade e vamos esclarecer que passo é esse tão importante para se iniciar. Vamos então ao primeiro princípio de ouro. Tá aqui para você. Conhecer com clareza o taoísmo. O conhecimento do taoísmo é o primeiro princípio. Não dá para trabalhar com a medicina chinesa sem conhecer. E eu vou falar para você exatamente o que aconteceu comigo, que talvez seja útil para a tua caminhada. Terminei a primeira pós-graduação em medicina chinesa no ano de 1994 e comecei a trabalhar 95, 6, 7, 8, tratando dor, tratando enfermidades crônicas, mas de forma muito superficial. Eu não conseguia diagnosticar a fundo nada. Era uma verdadeira catástrofe, porque eu me sentia frustrada, ansiosa e com total impotência de frente ao paciente. De frente, sempre que eu atendia o paciente, ele olhava para mim, que eu prestava aquele serviço, me dava um incômodo, porque eu percebia que faltava muita coisa. Até que eu assisti uma palestra exatamente no ano de 2000. E foi assim, um divisor. Mudou completamente minha mente, meu coração e todo o meu processo de decisão. E foi sobre o primeiro princípio. Foi sobre o taoísmo. E nessa palestra eu ouvi o conceito principal do taoísmo. Raquel, por que taoísmo? Eu quero tratar dor de cabeça, eu quero tratar incontinência urinária, dor lombar. Bem, não existe medicina chinesa sem princípios filosóficos claros, com muita profundidade, porque senão perdemos aí a capacidade de observar o paciente. Então, o primeiro é conhecer o taoísmo. E eu aprendi na minha pós-graduação, tinha 20 e poucos anos, estava no auge daquele calor do coração de buscar meu crescimento profissional, de ser útil ao paciente de forma íntegra. E me deu um susto, na verdade foi um baque quando eu ouvi a definição do taoísmo de forma muito mais clara do que eu já tinha ouvido antes. Na verdade, como não existe a medicina chinesa sem o taoísmo, conhecê-lo modifica a trajetória. E eu vou te mostrar como eu descobri isso, exatamente a partir dessa palestra, o que eu ouvi que fez tanta diferença na minha vida pessoal e principalmente profissional. O Tao é a força onipotente, onipresente, está aí em tudo que existe dentro e fora de nós. É a força criadora, segundo os orientais, de todo o universo, é que promoveu a vida nesse plano em todas as galáxias. Esse é um conceito resumido, um conceito breve do que é o Tao. E o taoísmo estuda, apresenta esse conceito dentro do processo do ser humano, com ele mesmo na sociedade. Vou explicar de uma forma um pouquinho mais clara. Nessa palestra, eu ouvi uma definição que marcou a minha vida. Muita atenção agora. Imagina, eu vou te explicar o que é o taoísmo e como ele interfere nos outros 2 princípios de ouro. Imagina você caminhando num parque lindo. É importante você levar essa sua mente agora
para a imaginação, para que você entenda o primeiro princípio de ouro, combinado? Então vamos lá. Um parque lindo, muito florido, flores de todas as cores, amarelas, vermelhas, brancas, um perfume, você caminha naquele parque, a natureza pura, e você estava tenso, tensa, e começa a relaxar, começa a caminhar e se sentir bem, em paz, relaxando, relaxando, aquela caminhada vai te fazendo bem, até que você senta num banco e fica observando os passarinhos, a natureza, um dia lindo, fresco, com sol brilhante, até que você observa uma criança. E eu vou dar esse exemplo para que você entenda melhor. A criança é um ser puro, espontâneo, e ela está caminhando, só que ela está brincando. Se sentou e ela vinha caminhando, se sentou nesse banco e ela começou a dar cambalhota na grama, a brincar com as flores, olhar para os passarinhos, sorrir. E a criança está se divertindo nas flores. É um parque que tem uma beleza incrível e junto com aquela alegria da criança, você foi observando, ela ri, aí olha para cima, levanta os braços, dá cambalhota, se sente muito feliz naquele momento, até que ela vem, caminha, caminha, põe a mão na sua perna e fala assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu tô num paraíso. Eu nunca vi nada tão lindo. Eu tô muito feliz. Que bom que você tá aqui. E te dá um abraço. Pede para você um abraço. E você fica constrangido que você tá ali relaxando. Quem é aquela criança? Cadê a mãe? Mas você relaxa. Dá um abraço na criança, ela sorri, ela te dá um beijo. Sem te conhecer, te dá um beijo. Até que ela sai correndo, a mãe pega na mão da criança, segue, vai embora e você tem um profundo bem-estar. Um profundo, se sente bem, fala: nossa, que lindo esse jardim com essa criança. A criança nem me conhece, me deu um beijo. Por que essa história? Por que esse exemplo? Naquele momento, você não julgou. Você observou, sentiu alegria, recebeu um beijo no rosto e sentiu uma profunda paz. Mesmo de uma criança que você não conhecia. E o que isso tem a ver com o taoísmo? O taoísmo é qualquer atitude que você não julgue. Qualquer atitude chamada mística, onde não entra a razão, o julgamento. E como você não julgou, você sentiu paz. Porque você esqueceu conceitos, preconceitos, julgamentos, quem é a criança, cadê a mãe, o que essa criança está fazendo aqui, tô com medo de estar sozinho nesse parque, você não julgou nada, coronavírus, mãe da criança, você relaxou, recebeu o beijo e ficou feliz. Qualquer ser humano, seja em Nova York, em Tóquio, na África ou na sua cidade, pode ter uma atitude mística, seja um servente, um médico, um músico, um professor ou um analfabeto. Porque a atitude mística é a atitude que vem do espírito que reside no coração. E o taoísmo mostra que isso pode ser estimulado. A espontaneidade, a atitude mística, o não julgamento e a não razão são atribuições do ser humano. Isso se desenvolve. Isso é o encontro com o Tao. Isso é o princípio do taoísmo. E quem não conhece esse não julgamento, a capacidade de encontrar a paz, por mais filosófico e difícil que pareça, não consegue trabalhar e desenvolver nada com a medicina chinesa. Esse é o primeiro princípio básico. O taoísmo, para manter a vida aqui, nesse plano, manter o desenvolvimento, manter o movimento de tudo que existe, gerou o segundo princípio básico. Segundo princípio de ouro para se trabalhar com a medicina chinesa, a dualidade, que é o yin e o yang. Então o Tao, essa força que está presente dentro de nós, não existiria vida se não existisse o segundo princípio, tá bom? Então o taoísmo é o estudo, o conceito que mostra que atitudes sem julgamento elevam o espírito, elevam o Tao que reside em cada ser humano. Atitudes místicas, tá? Esse é o básico do taoísmo. Todo ser humano é capaz de desenvolver essas atitudes. Só que para haver vida nesse plano, ele gerou o segundo princípio, que aí entra de forma profunda a medicina chinesa.
o princípio da dualidade. Nossa, Raquel, então não tem vida sem dualidade? Não. O primeiro princípio gerou o segundo para haver vida. E aí, o que acontece? O profissional de medicina chinesa, quando ele começa a estudar, ele passa correndo por esses dois princípios. Porque eles vieram resumidos. A área da saúde no Brasil, no Ocidente, não estuda filosofia, não é cadeira básica da grade curricular, e não é porque a medicina ocidental ou a área da saúde está cometendo nenhum crime, é contra a filosofia, tá bom? Não foi base da nossa estrutura de ensino na área, todas as áreas acadêmicas aí dentro da área de saúde. E para a medicina chinesa é um princípio básico. Então, tal gerou a dualidade. Aqui começa a maior dificuldade. Você que trabalha com a medicina chinesa, que eu já conheci milhares de profissionais que trabalham com a medicina chinesa, peca aqui. Aqui é seu tendão de Aquiles. Aqui é a pedra que está no teu sapato. Por quê? Outro princípio que foi passado assim, ó, correndo, porque o resumo foi muito forte, cortaram muito e veio muito pequenininho para o Brasil, principalmente, que aqui é o maior público que eu oriento e o público beneficiado por causa da língua portuguesa é o que eu apresento nos vídeos. Então vamos lá. O Yin e Yang é um conceito que mostra que existem duas forças. Eu vou te mostrar até o final desse vídeo como você vai usar esse princípio na tua vida profissional. Vou te mostrar as vantagens e os benefícios de você conhecer esse princípio, tá bom? Chama ciclo do Tai Chi. Tai, grande extremo, máximo extremo. Tai Chi. Então, o grande extremo gera o pequeno. Vou te mostrar. É um conceito que você, que trabalha com a medicina chinesa, vai utilizar para olhar cada paciente. Seja com dor de cabeça, com taquicardia, com arritmia ou com uma gastrite. Sempre, o princípio do Yin e do Yang é o princípio básico. E eu vou explicar basicamente duas forças opostas e interdependentes que sem haver relacionamento não há vida. Vamos lá? O Yang, masculino, expansão, claro, é tudo de material, é o pensamento, a decisão, a objetividade, o movimento, as funções dos órgãos internos, o calor do corpo, a alegria, a raiva, é tudo que gera expansão, é tudo que gera movimento, é tudo de imaterial. E é mais o lado racional, prático, porque estão ligados ao lado masculino. Mais um pouquinho de exemplo: verão, meio-dia, claridade, expansão, tudo isso é Yang. Vamos agora para o Yin. Feminino, que acolhe, que retém, tende ao baixo, tende à introspecção, então a tristeza e o medo, é a noite, é a sensibilidade. E um pouquinho mais para você, é tudo de material. É o sangue, são os ossos, a pele, toda a estrutura física é o Yin do seu paciente. Lubrificação de cada articulação, líquido encéfalo raquidiano, líquido do canal vaginal, qualquer substância que lubrifica, sangue é a parte muito Yin do corpo e mantém a vida porque circula aí de forma ininterrupta durante 50 ou 100 anos. Tá bom? Então, o Yang é o calor que movimenta o sangue, o Yin é a matéria que precisa desse calor para circular. Tá ok? Para manter-se viva, ou como estrutura física, ou de forma líquida. Essas duas forças, aí é que vem a medicina chinesa modificando a tua vida profissional, o conceito básico. Essas duas forças precisam de relacionamento. E aí existem 3 leis básicas que mantêm essas duas com um bom relacionamento, lutando, uma luta harmônica. Primeira lei, eles são opostos, mas são interdependentes. Os dois têm a mesma origem. Então, apesar de uma aparente oposição, eles têm a mesma semente, porque os dois vieram do Tao. O Tao, a força criadora, gerou uma explosão, gerou essas duas forças para haver vida nesse plano. Então, como gerou, a semente do taoísmo, a semente do divino está nos dois. Só que existe uma regra. Como assim? Vou te dar um exemplo.
Imagina que o ser humano nasce com um manual. Com um manual assim, sabe manual de celular, manual do banco imobiliário, do joguinho, do xadrez, manual do computador? É ali, naquele manual, que tem como o computador funciona, onde você aperta, onde acende a luzinha, onde você programa, onde você insere novos programas. Nós temos um manual. Só que o Ocidente não conhece. E a medicina chinesa conhece exatamente o manual. Sabe o manual de 1 a 100? Ela conhece todo o manual. Todo. E lá no manual, imagina que você recebe o manual, sua mãe, quando você nasce, recebe o manual. E se ela lesse, seria muito mais fácil criar um filho. Seria muito mais fácil, com a medicina chinesa, educar, reeducar e orientar qualquer pessoa. Só que o profissional da saúde que trabalha com a medicina chinesa, ele tem esse manual. Ele tem essa cartilha. Por isso, ele trata, porque ele consegue mobilizar o yin e o yang que estão dentro de todos os órgãos. Vamos de uma forma um pouquinho mais clara, tá bom? A lei de oposição e interdependência mostra que um depende do outro para se manter. E sem se relacionar, eles não se mantêm. Aí a segunda e a terceira lei clareiam um pouquinho mais. Acompanhe comigo. A segunda lei é crescimento e decrescimento. Então, quando um cresce, necessariamente o outro decresce, já que um tem a semente do outro. Então, se eu estou alegre, eu estou expansiva, falante, me comunicando, sorrindo e cada vez menos triste. Porque a tristeza é yin e a alegria é yang. Vamos para outro exemplo? Eu tô dormindo bem, me acalmo, relaxo, aprofundo o sono, durmo profundamente durante 7, 8 horas e minha mente está completamente tranquila. Eu acordo com muita disposição e força. Significa que meu yin cresceu, porque a noite é yin e todo o sangue que também é yin vai para o interior, nutrir os órgãos e elevar a imunidade. Então eu acordo bem para trabalhar, andar, produzir e ser mais racional. Então eu durmo é yin, eu acordo e trabalho é yang. Meia-noite é yin, meio-dia é yang. O que acontece com a medicina chinesa? Ela mostra que nós podemos influenciar esse movimento. Você pode aumentar o yin de dentro do rim do seu paciente. Olha que loucura. Você pode aumentar o yang do coração do seu paciente. Você pode aumentar, contribuir com a circulação do yang do fígado, para que seu paciente consiga se impor, dar limites, ter autoestima, conseguir trabalhar, crescer profissionalmente, ser útil à sociedade. Isso, o movimento de ser útil ao próximo, trabalhar, levantar, é muito sangue indo para o músculo, é muito sangue indo para a mente. Isso é necessário, para que isso ocorra, é necessário muita força interna. E a medicina chinesa sabe onde está essa força. A medicina chinesa sabe onde está a bateria do ser humano, a fonte da imunidade, a bomba de cada órgão que produz vida e função. Tá ok? Então, a segunda lei do yin e do yang, chamada de crescimento e decrescimento, ela deve ser mantida. Então é bom mudar, é saudável mudar. É saudável ter dificuldades, porque os problemas, as dificuldades fazem essa capacidade de um virar o outro, promovem essa função. Nós sabemos como estimular o sangue, o yin de cada órgão, como estimular a função, o movimento de outros. Uns órgãos são mais yin, os órgãos são mais yang. Um pouquinho melhor, vamos lá. É um conhecimento muito profundo, eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Mas na terceira lei da dualidade você vai entender um pouco melhor. A terceira lei é chamada de intertransformação. Um vira o outro, porque os dois têm a mesma origem. Então vamos lá. Como que um vira o outro? Você tem um paciente, vamos lá para o seu consultório. Você acabou de receber um paciente. E a paciente, ela tá pálida, apática, tá calor, tá um dia lindo, é verão, mas ela tá com casaco, falando baixinho, tímida, olhando baixo. E você sabe que ela tá muito yin, ela tá muito fria, falta sangue. E o sangue, mas Raquel, o sangue não é yin? O sangue é yin.
só que ele depende do calor do yang para circular para a periferia. Então, o sangue está frio, tem pouco calor. Então, você imagina que ela deve estar com o pulso lento, a língua pálida, ela pode ter diarreia, pode estar urinando muito, porque a falta de calor interno, o frio leva ao frio. E o frio determina aí hipofuncionamento dos órgãos, baixa de sangue. Então essa pessoa pálida, com frio, apática, com o rosto muito branquinho, provavelmente ela não sabe decidir, ela não consegue falar, ela não sente calor, ela detesta praia, ela detesta se expor, ela não gosta de se relacionar. E como você tem um mapa do ser humano, você que trabalha com a medicina chinesa, você já sabe que você precisa aumentar o calor interno dela, aumentar a circulação. E você pode fazer isso com moxa, pressionando certos pontos, mudando a alimentação dela, incluindo aí feijão, carne, raízes, ovos. São alimentos que nutrem, que promovem mais sangue, são tônicos do baço, do rim. Então, você vai passar uma nova dietética, colocar Artemisia, que é a erva chinesa, com bastãozinho que você aquece determinados pontos. Então, você vai aquecer, por exemplo, ponto bexiga 20, que tonifica o baço, baço pâncreas 3, que é o ponto fonte do baço. Isso aumenta a produção de sangue. E você atende essa paciente pálida, depressiva, apática. Em 2, 3 semanas ela está corada, falando melhor, se expressando com mais clareza. O que você fez? Você aumentou o yang dela e fez o yin virar yang, porque você, quando aumenta o calor interno, o frio vira calor. Quando entra o calor, sai o frio. É a mágica da medicina chinesa que a ciência comprova. Então, aquecendo, colocando alimentos quentes, você aumenta a produção de sangue e de calor interno. Isso reduz o frio. E em um mês você tem uma mulher corada, falando mais alto, com a postura mais ereta. Isso a medicina chinesa mostra que é imunidade. Por isso nós conhecemos a fonte da imunidade. Vou te dar outro exemplo em relação a essa lei para que você veja a vantagem de conhecer a medicina chinesa. Você vai ver com essa terceira lei da intertransformação que o benefício que o seu paciente tem, ele mesmo lota o seu consultório. Ele indica 1, 2, 3, 4, 5 novos pacientes. Porque você mudou não uma enfermidade só, você mudou quem ele é. Você mudou, além de tratar 2, 3 enfermidades, você aumentou a alegria, a força de vontade e o calor interno. Tá ok? Então, mais um exemplo da intertransformação. Você recebe um homem, advogado, trabalha muito, tem 40 anos, está no auge da profissão, só que ele é vermelho, fala alto. Você atrasou 2 minutos, ele já está balançando a perna, inquieto, irritado. Sabe, aquele paciente que suspira. Você olha e já vê o calor todo exalando no exterior. E aí você já sabe que ele deve ter a língua vermelha. Estou generalizando para você entender, mas cada caso tem suas peculiaridades. Você já imagina que ele deve ter a língua vermelha, o pulso rápido, deve comer rápido, dormir pouco, talvez ter uma palpitação ou uma pressão alta. E já mostra aí um homem inquieto, às vezes com desejo, com a parte sexual exacerbada devido a esse calor. E por aí você pode definir vários comportamentos e movimentos dessa fisiologia, tá ok? Então você já sabe que ele tá muito ruim. Acompanha comigo, hein? Se tiver dificuldade, escreva para mim abaixo desse vídeo. O yin virou yang. Então ele tá quente, ele tem pouco o que refresca. Ele tá lubrificando pouco. E se ele tá hipertenso, com insônia, vermelho, ansioso, significa que ele não se envolve muito com as emoções. Ele é racional, ele tem o libido aumentado, dorme pouco, pensa muito, trabalha demais, talvez valorize muito o lado material, falte encontrar aí o tal, o princípio criador, então vira hoje, por exemplo, muito psicopatas são assim, sociopatas, pessoas que atropelam, que se acham, porque muitas vezes são inteligentes e não são sábios.
desenvolvem aí o poder de dominar ou de dirigir várias pessoas. Eu estou exagerando para você entender o que é o máximo do Yang levando à deficiência de Yin. Agridem, atropelam, são egocêntricos, tá? Um caso bem exacerbado para você compreender. E aí pode infartar, um pico hipertensivo, por isso que às vezes a doença não é um castigo. A doença é um aviso que algo está errado. A doença mostra que você precisa orientar o seu paciente para rever os conceitos, mudar atitudes, alimentos e formas de viver. Esse paciente está muito Yang. O que ele fez com o Yin dele, Raquel? Terceira lei, intertransformação. O Yin virou Yang demais. E o Yin, que é a sensibilidade, a matéria, ele começou a ficar seco, a tremer, a ficar tonto. Deficiência de Yin. Sintomas de deficiência de Yin ou de deficiência de sangue. Já atendi assim, ó. Mais dessas duas mãos aqui, 10 vezes de pacientes assim. Ansiosos, bem-sucedidos, tremendo, dormindo mal, extremamente agressivos, mas como são bem-sucedidos e não tem nenhuma doença extremamente grave, vão levando a vida extremamente triste, porque a vida passa e muitas vezes eles como que chuparam uma bala com papel. Chuparam a bala, mas não provaram o sabor da vida, que é o encontro do Tao, que é o encontro da paz interior. Todo ser humano tem o Tao dentro do coração. Por quê? Porque é o propósito de vida. Todos nós deveríamos ser gratos, deveríamos ter empatia com o próximo, deveríamos ter respeito e generosidade. Mas muitos não têm porque ressecam, porque consomem o Yin, o sangue. E o que isso tem a ver com Tao, Raquel? No sangue vive o propósito. O sangue é a matéria que a mente senta, que a emoção flui. E essa matéria é que ancora o espírito. Com deficiência de sangue, o paciente não só adoece, tem Parkinson, glaucoma, tremor ou infarto. Com deficiência de sangue, que é o Yin, ele perde o propósito. Ele perde a sensibilidade. Ele perde o motivo para ter alegria, ok? Então, qual é o nosso trabalho? Raquel, mas vocês tratam isso? Eu posso tratar isso no meu consultório? Eu posso tratar o paciente para ele aumentar o Yin? E com isso ele acalma a mente, aumenta a alegria? E os alimentos, os pontos que nós podemos trabalhar, a moxa, ou a acupuntura, ou os pontos da orelha, as técnicas da medicina chinesa movimentam esse Yin e Yang dentro dos órgãos? A resposta é sim. Esse é o seu trabalho se você trabalha com a medicina chinesa, seja com 1, 2, 3 técnicas ou apenas com orientação. Por isso hoje, cada vez mais, médicos, psicólogos, terapeutas em geral, terapeutas de qualquer área, fisioterapeutas, buscam a medicina chinesa. Imagina na sua prática clínica você conhecer princípios que vão fazê-lo orientar o seu paciente com qualidade. Fazê-lo aumentar o tempo de sono, aumentar um alimento, mudar uma atitude, um hábito, tudo interfere na lei de intertransformação, na lei da dualidade. Então, o Yin e o Yang devem lutar para se relacionar em harmonia, para que a vida seja longa e o corpo mantenha-se forte, com imunidade boa. Segundo princípio de ouro é conhecer a fundo o Yin e o Yang. Conhecer a fundo essas 3 leis, tá bom? Só para você saber o benefício delas. Recapitulando um pouquinho. Oposição, interdependência, crescimento e decrescimento e intertransformação. A fundo. O que eu falei aqui agora, nesse vídeo, foi uma sementinha. Dessa sementinha tem várias árvores. É essa floresta que você que trabalha com a medicina chinesa precisa entrar. Conhecer todos os tipos de manifestação e luta do Yin e do Yang. Terceiro princípio de ouro agora, os 5 elementos. O que significa isso, Raquel? O Tao se manifesta na dualidade e a dualidade se manifesta nos 5 elementos. O que são os 5 elementos? Os 5 elementos da natureza: água, madeira, fogo, terra e metal. Os 5 elementos mantêm a natureza viva, né? O calor do sol aquece os mares, os rios, evapora, tem a
a água retorna com a chuva, nutre a terra, vem a madeira, que são as árvores. Lá no fundo da terra tem os metais. Esses 5 elementos têm representação interna. O que significa isso? Vamos lá. 5 órgãos são manifestações desses elementos. Significa que nós somos um microsistema da natureza. Dentro do corpo, cada órgão se relaciona com esse elemento, com um elemento. Nossa, parece uma loucura, né? Vamos lá, atenção que eu vou clarear um pouquinho mais, tá bom? Esses 5 elementos você tem que saber completamente, sem nenhum tipo de dúvida. Senão, realmente é difícil tratar qualquer enfermidade. O fogo é representado pelo coração, então o coração se manifesta como fogo. A terra pelo baço, o baço se manifesta como a terra. O metal com o pulmão se manifesta como metal. O rim com a água, tá bom? E o fígado com a madeira. Só que para você entender que é fundamental esse princípio para você fechar qualquer conceito da medicina chinesa. O coração, através dos canais... Nossa, Raquel, os canais... o que são canais? São mapeados pela ciência, comprovados cientificamente. Uma rede que mantém tudo que eu falei em função permanente, com função permanente. Os canais integram os 5 elementos, os canais fazem o yin subir, o yang descer. Os canais promovem as funções internas e dão vida à matéria. E eles interligam os órgãos e as vísceras. Como assim? Vamos lá. O coração está ligado ao rim. Só que o coração está ligado ao fogo, ao yang e à razão. Então, quanto mais racional, mais acelerado, mais quente. E o que acontece? O canal do coração não consegue descer para o rim. As pessoas mais mentais, mais aceleradas, que dormem pouco, são viciadas em eletrônicos, elas não conseguem jogar o sangue para o rim através dos canais, levando a uma deficiência de rim, como impotência, incontinência urinária ou fecal e pânico. São funções do rim. Combater essas enfermidades aí através da manutenção das funções dele. Então, se o coração não desce para o rim, a água que está ligada ao elemento rim não sobe para refrescar o fogo, gerando um desequilíbrio que eu já fiz vários vídeos sobre ele. Xin Shen Bu Xiao. Coração e rim não se comunicam. E como é que isso acontece? O máximo do yin não se relaciona com o máximo do yang. Rim e coração. Os canais perdem a comunicação. Pessoas muito mentais, pouco sensíveis, atropelam pessoas que eu chamo de ser humano máquina, que é a bomba relógio, que infarta, que tem aí o AVC, ou que mantém-se hipertenso e adrenalizado todo dia com calmantes. Nada contra os calmantes, mas eles deveriam ser usados com tempo mais curto, até que possam ser eliminados, tá ok? Então, a mente gera essa aceleração e impede a descendência para o rim. Eu dei um exemplo aqui de coração e rim, só que os 5 órgãos estão interligados, tá bom? Fígado, coração, baço, pulmão e rim. E eles têm leis internas. Olha que loucura! Um órgão mantém a função do outro. Isso recebe o nome de leis fisiológicas dos 5 elementos. E quando essas leis não ocorrem, leis patológicas. Vou dar um exemplo de uma lei patológica, hein? Para fechar o 3º princípio de ouro. Conhecer a fundo os 5 elementos. O fígado domina o baço e o baço domina o rim. Como? Através dos canais. Quer ver como esses 5 elementos dominam tudo? O fígado armazena o sangue, esquece as funções que você aprendeu na faculdade de medicina, na faculdade de psicologia, na faculdade de fisioterapia. São outras funções que os órgãos têm, porque isso é medicina chinesa. Então, o fígado tem função de armazenar sangue, liberar o fluxo de sangue para todos os lados e liberar o fluxo de emoção. Por isso ele controla o livre fluxo emocional. Quando o paciente é reprimido e bloqueia, ele perde a fome, que é a função do baço. Aí o baço controla a mente. Então o paciente fica muito mental, muito preocupado, com apatia e sem fome. Porque o fígado não dominou o baço. Se ele parou de dominar o baço, o que acontece? O paciente começa a engordar, é muito mental, pensa, se preocupa com tudo, não consegue relaxar, perde a sede e a fome. Um exemplo de deficiência do baço. Aí ele pode ter dor de cabeça, apatia e cansaço. Só que o baço domina o rim.
Olha que sinuca o corpo, que dominó. Você conhecendo, imagina você conhecer essas leis internas e poder orientar o seu paciente e saber exatamente qual órgão está fraco. Porque, um conceito importante, esses órgãos enfraquecem antes da doença grave ocorrer. Eles já apresentam várias funções, mas como nós não conhecemos na medicina, na área de saúde, dentro do Ocidente, um mapa oriental, durante muitos anos o paciente fica adoecendo de forma grave, sem conseguirmos combater, porque está nesse campo de canais. Toda doença, ela tende a ser antes energética, antes ela atinge os canais e depois a matéria, por isso é difícil morrer e os canais promovem a proteção do corpo, tá ok? O baço, quando ele nutre o rim, o que acontece? Como acontece? Através da boa alimentação, da tranquilidade mental, ele joga a energia para o rim armazena em forma de essência e aí aumenta a força dos ossos, a memória, a coragem e toda a circulação interna, porque o rim comanda todos os órgãos. Aqui eu mostrei o básico de 5 elementos. Lei da dominância, que é a lei avô-neto, chamada assim em medicina chinesa. Fígado domina o baço domina o rim domina o coração domina o pulmão domina o fígado. Agora, se você conhece essas leis, eu falei uma aqui, existem várias, a fundo, vamos lá. Agora volta para o teu consultório. Volta para o seu consultório que eu vou mostrar a importância e vou deixar um presente para você aqui no final desse vídeo. Mas antes de eu continuar, eu vou te pedir, veja aí se você está inscrito no meu canal. Veja agora. Se não inscreveu, se inscreva. Toca o sininho aí, porque sempre quando você toca esse sininho, você é notificado quando chega aqui conteúdo de valor, conteúdo novo, tá bom? E quando eu terminar e te falar qual o presente que eu vou deixar nesse vídeo, por favor, fez sentido para você, contribua para que eu faça sempre mais vídeos. Compartilhe, dê o like e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque isso vai fazer toda a diferença na minha produção de conteúdo, tá ok? Vai aqui o meu pedido para você. Então vamos lá. Fechando 5 elementos. Terceiro princípio de ouro para o profissional de saúde que quer começar a trabalhar com a medicina chinesa. Receber o seu paciente. Vamos sair lá do advogado, irritado, tenso, hipertenso, e vamos para o músico. Vamos para um homem de 30 anos chamado Sérgio. Toca MPB, é leve, é descontraído, é uma pessoa que ama a vida, que faz poesia, que vê flor em todos os lugares, muito sensível, mas está apático, está ficando sem força, está ficando com frio de manhã, sem fome, sem sede, sem tesão, sem aquela vontade de produzir, de compor uma música nova, e ele vai tratar depressão. Depressão e dor de cabeça no seu consultório, tá ok? E um pouco de dor lombar. Dor lombar, já convive com essa dor há muitos anos. Dor lombar, dor de cabeça e depressão. Vamos lá? 5 elementos. Você vê que o Sérgio, ele tá há muito tempo quieto. Quieto, porque a música, né, com coronavírus, não tem cantado em lugar nenhum, tá muito sem dinheiro, a parte financeira tá muito fraca, e isso tá fazendo a autoestima dele cair, ele tá morando com a mãe, ele já tocava num bar, já era uma pessoa ativa, mas a mãe paga as contas dele, paga celular, dá dinheiro para ele no final de semana, a autoestima dele caiu, porque ele está dependendo, né? Acontece isso hoje com muitos adultos, infelizmente, não tem yang para se lançar e fica aí com 25, 30, 40 anos, dependendo dos pais, o que é uma lástima, porque eles perdem o calor interno e perdem a capacidade de crescer. Mas, vamos lá, voltando ao Sérgio. O que acontece? Ele ficou muito quieto. Aí você pergunta, quando começou essa sua dor de cabeça e apatia? No início da pandemia. No início da pandemia. Em fevereiro eu já perdi um trabalho, o verão passado não foi bom, comecei a ficar apático, quieto, irritado. E aí comecei a ficar em casa, dormir tarde, acordar tarde, como em qualquer horário. Aí você começou a fazer a anamnese, diagnóstico de ouro. Você conhece a medicina chinesa,
e foi diagnosticando. Ficou muito fraco, ficou muito quieto, dormindo tarde, parou de se alimentar bem, reprimiu as emoções e depende da mãe. O que acontece? Eu vou colocar aqui que o coronavírus começou ano passado, tá bom? Porque para eu trazer esse caso clínico para a realidade, é importante que ele tenha aí um pouquinho mais de tempo, que eu vou dar uma cronicidade à síndrome. Então ele já está lá desde o ano passado, com esse quadro aí de coronavírus, há 2 anos, dependendo da mãe. Péssimo, né? Tá lá, reprimiu a circulação do avô do baço, que é o fígado. Aí começou a comer mal, afundou a função do baço, que controla a mente. E aí, comendo mal, dormindo tarde, ele afundou a função do rim, porque o baço, não falei que ele domina o rim? A alimentação, o horário para dormir, o horário para acordar, fortalece a produção de sangue, aumenta a imunidade e aumenta a função do rim. O que esse paciente fez? Estagnação de um órgão e deficiência de outros 2. Como? Que eu sei, porque eu conheço a fundo a lei da dominância. Esse aqui não dominou o baço e o baço não dominou o rim. Ele gerou uma deficiência de baço e rim por estagnação do fígado. Má alimentação, falta de equilíbrio de sono, falta de horário, né? E falta de movimento de manhã leva à queda da imunidade e afetou o rim. O que você vai fazer? Só em conhecer essa lei e interrogar o paciente, você fechou o diagnóstico. Tá ok? O que você vai fazer? Botar horário fixo para ele se alimentar, porque o baço adora horário fixo. Dezenas, centenas, milhares de pacientes adoecem por falta de horário para se alimentar. Então você vai falar assim, Sérgio, você quer sair da casa da sua mãe? Você quer voltar a trabalhar? Quer ter saúde, alegria de viver e voltar a compor lindas músicas? Faça o que eu vou te passar em casa, senão não adianta. Combinado? Você está me pagando que a consulta, você está pagando para mim, mas você vai ajudar o tratamento. Isso é medicina chinesa. No Ocidente, o paciente chega, paga a consulta, quer uma pilulinha e não quer fazer nada. É um hábito nosso. Não tem nada de errado. É cultural. Na China, não. Você me paga, agora você vai ajudar. Você vai acordar mais cedo, você vai se alimentar bem, você vai dormir mais cedo e vai voltar a produzir. Isso tem a ver com a produção de yin yang? Claro! Se a pessoa acorda cedo, produz trabalho, ela produz mais yang interno. Porque o movimento mental, o movimento de perna, a decisão, produz energia. Isso é o mapa da medicina chinesa, a cartilha que você vai estudar para começar. Tá ok? Então você passou alimentos para o Sérgio, que eu vou deixar aqui para você o presente, um PDF com alguns alimentos para fortalecer o baço, que é um órgão que sofre muito hoje, controla toda a mente. Tá aqui, é só você baixar esse PDF, veja direitinho quais são alguns alimentos importantes para o baço. Você nutrindo o baço, você nutre o rim também. Tá bom? Então vou deixar específico para o baço, que é um órgão que sofre muito. Então você colocou o Sérgio para falar sobre as emoções, pressionou com a sua mão, com o polegar, alguns pontos para liberar o fígado. Ele estava magoado com a mãe, irritado porque ela paga e ela fala um monte de coisa que ele não gosta, mas ele fica quieto porque depende dela, uma confusão emocional. É um caos, acontece muito hoje. Então você ensinou o Sérgio a pedir mais respeito, a se colocar, a pedir à mãe um tempo, negociar que ele vai voltar a trabalhar, para ele melhorar a autoestima dele, porque estava lá um paciente passivo, subordinado à decisão, e às vezes muitas mães autoritárias abusam dessa relação de poder e o filho fraco deixa. Enfim, gerou uma doença, uma enfermidade ali a nível emocional que afeta os órgãos. Então você orientou, Sérgio, conversa com a sua mãe, fala a verdade, encontra o tal, se abre, se coloca propósito na sua vida, mudou os alimentos dele, você vai acordar cedo, comer ovos de codorna, um mamão, uma mandioca, um suco, café. Como o baço dele está fraco, retira leite, derivado, alimentos crus, água gelada, tonifica o baço, passa para ele o exercício do rim. É só você entrar lá no YouTube, aqui no YouTube, se você está no Facebook. Se você está no YouTube, aqui. Se você está no Facebook, lá no YouTube, tem um exercício fantástico para fortalecer o rim. Você põe assim, Raquel Terra, exercício do rim.
Qigong, significa Qigong. E você vai passar esse exercício do rim para o Sérgio. Então, mudar a alimentação, botar os horários para ele se alimentar, 7, meio-dia, 18, e nos intervalos das refeições principais, 7, meio-dia, 18, 19 horas, café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo, nos intervalos, merendas, que são as refeições leves, alimentar-se de 3 em 3 horas, acordar cedo, tirar o eletrônico à noite. Nossa! Mobilizar o canal do fígado. Só essa dica parece pouco, mas é fundamental. Você muda a saúde do Sérgio. Você consegue aí trazer muitas vezes anos de vida para ele que ele não teria se mantivesse esses conceitos, se mantivesse esses hábitos negativos. Isso é porque você conhece. Porque você vai passar a conhecer 3 princípios de ouro. Taoísmo, Yin Yang, 5 elementos. Se você conhecer, você modifica a vida do Sérgio, do João, da Maria, da Beth, da Joana e de quem quiser que seja. Se você quer trabalhar com a medicina chinesa, comece agora com o taoísmo. Se você já trabalha com a medicina chinesa e não conhece bem, para tudo e volta. Se você acha que sabe, talvez esse vídeo tenha colocado um ponto de interrogação na tua cabeça, que foi o objetivo. Saiba que foi o objetivo. Na China, o taoísmo é ensinado de forma profunda, clássica e íntegra. E quando você conhece a fundo o taoísmo, para fechar o vídeo, que é o princípio mais básico, sabe o que acontece? Você não mente. Nem para você, nem para o paciente. Aumenta a tua integridade, aumenta a tua autoestima, aumenta a tua capacidade de acreditar em você mesmo, no outro, na sua vida profissional. Acaba o medo de ficar pobre, de não ter dinheiro, de não ter paciente, de não ser bom profissional, de não ser uma grande mulher ou um grande homem. Quem conhece o taoísmo perde o medo patológico. Tem um medo saudável, mas aumenta de forma expressiva a autoestima, a decisão. E qualquer sonho que você tenha, você passa a acreditar que ele pode se realizar. Isso é o taoísmo. Então, muitos profissionais que trabalham com a medicina chinesa não conhecem e ficam chupando a bala com papel. O convite desse vídeo é tirar o papel da bala. Vai nos 3 princípios, conheça a fundo e seja o profissional que você nasceu para ser. Tá ok? Se gerou valor para você, agora compartilhe, dê um like, porque isso que você vai fazer agora, compartilhar, vai fazer com que eu faça mais centenas de vídeos de valor, tá ok? Uma excelente caminhada, gratidão eterna. Esses 3 princípios mudaram a minha vida pessoal e profissional. Espero que seja o primeiro passo para você também mudar a sua. Beijo grande.